had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tem alguma notificação e está ouvindo esse episódio assim que ele está sendo publicado nos agregadores de áudio deste nosso país. Essa semana nós temos um assunto, um tema central, né, porque a gente sempre divaga um pouco, que tem muitas camadas, muitas coisas para serem ditas. Mas antes de a gente entrar no tema dessa semana, inclusive 13, 12 dias para terminar a temporada regular, e aí vocês vão ter aquela overdose de NBA das Minas diariamente. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, quero chamar minha companheira, que inclusive estava de aniversário esses dias. Eu não tive a oportunidade de dar parabéns para ela neste podcast, porque semana passada a gente deu uma folguinha, né, para aniversariante. Agatha Máximo, tudo bem com você? Me conte como está a novidade, como foi o fim de semana de folga, natureza, festa, tudo, né? Aconteceu de tudo. Amiga, tudo certo. A gente tava falando do jogo do Real Madrid, né? O Real Madrid acabou de empatar, Drica, pra sua... Ai, droga. Mas, fazendo parênteses, foi bom, é bom, né, fazer aniversário, e eu descobri que é melhor ainda fazer aniversário e não fazer festa, e só sumir, ir pro meio do mato. Recomendo a todos vocês, e me preparando, né, psicologicamente pra poder assistir o Oklahoma nesses playoffs. Eu fiz aniversário no dia da final do Paulista, então também já comemorei bastante essa parte. Mas me sinto pronta para mais títulos de diversos times, assim. Quem quiser ganhar um título, fique à vontade. Me sinto pronta, Drica. Tadinha. Pior que ela ganhou o Paulista, daí ela é Borussia, vai pegar o Barça, não vai dar pra vocês. Aí o OKC, a gente já fechou aqui que o OKC vai chegar na final da NBA, mas não é o momento do OKC ainda. Então, A gente, né, tem que ver se eles vão... Eu acho que o Celtics está nessa pegada também, amiga. Pelo que eu tenho visto do meu time, eu acho que eles entenderam também que não é ainda o momento do OKC. Mas enfim, playoffs vai começar daqui a pouquinho. Termina a temporada regular no dia 13 de abril. Inclusive, né, vocês já vão se preparando aí, porque a partir de playoffs temos aquela overdose de NBA das Minas com episódios diários. A gente que lute, né, porque geralmente a gente grava 4, 5 da manhã, que depois fica uma loucura na vida das duas, mas vai dar tudo certo, mais uma vez vai dar tudo certo. E a gente estará aqui para contar a história desses playoffs que promete muito. Mas o tema de hoje não é esse, embora tenha a ver com playoffs, já que este time estará nos playoffs depois de algum tempo. A gente precisa falar de Detroit Pistons, Agatha Máximo. Antes de a gente ir trazendo ponto a ponto aqui para falar bastante sobre o Pistons, se você fosse utilizar uma palavra para descrever o Pistons do ano de 2025, não vou nem falar do começo da temporada, porque 2025 o Pistons está completamente positivo, né? Começou com uma campanha negativa lá em outubro, depois empatou em novembro e foi subindo ali, né? Degrau a degrau até chegar onde está hoje. Mas 2025 do Detroit Pistons em uma palavra, Agatha Máximo. Surpreendente. E veio com um ano de atraso, né, Drica? Um ano de atraso. Que 2023, 2024, eu apostei que o Pistons seria uma surpresa na temporada. E, enfim, os caras bateram um recorde de pior time da liga, né? Basicamente, não profetizando, eu não profetizei pelo menos o que aconteceria com o time, mas surpreendente. Inclusive, estava vindo uma projeção, né, para final de temporada, e pensando um pouquinho na diferença do Pistons anterior para esse Pistons, né? Se a gente mantiver essa porcentagem de vitórias que o Pistons tem hoje, que é por volta de 55%, eles terminariam o ano com 45%. Tá? Seria um aumento de 31 vitórias, Drica, de um ano para o outro. Seria, inclusive, o sexto maior salto na história da NBA, de uma temporada para outra. O Pistons, ano passado, lembrando, ganhou 14 jogos.
Foi a pior temporada da história da franquia no passado, né? 14-68. Pois é, então surpreendente de fato. Então, a Agatha já iniciou aí o fio condutor desse episódio. Só para relembrar um pouquinho, então, né, a temporada 23-24, que a Agatha zicou com gosto Pistons, né, já que ela apostou naquele nosso tradicional episódio de palpites e ela errou. Nessa parte ela errou rude, ela costuma acertar, mas dessa vez ela errou bastante. Para quem não lembra, era o ano em que Monty Williams era técnico do Pistons, o único ano, inclusive, né, única temporada. E aí, como a Agatha disse, foi aí um desastre, né? 14-68, pior temporada da história do Detroit Pistons, superou a temporada de 79-80, quando a campanha tinha sido de 16-66. E foi, na temporada passada, a 5ª consecutiva sem visitar os playoffs. Aliás, ficou bem longe disso, né? Porque, como a gente falou, foi a pior campanha da NBA. Algumas coisas que aconteceram no ano passado, né? Assim, horrorosas pro Detroit Pistons. Passou um mês sem ganhar um jogo. É muita coisa, né? Quando a gente fala de uma temporada regular, em que tem back-to-back, em que tem muitos jogos. Passou um mês inteirinho sem uma vitória. Quebrou recordes também de derrotas consecutivas, foram 28 derrotas consecutivas para o Detroit Pistons na temporada passada. Aí a gente sai de 2024, 2023, 2024 nesse cenário tenebroso. Monty Williams deixa a equipe e volta, né? Traz para 24-25, que é a temporada atual. Neste momento, dia 1º de abril, e não é mentira, minha gente. Detroit Pistons é o 5º colocado no leste, tem uma campanha de 42-33, triplicou o número de vitórias, já é como a Agatha disse, existe uma projeção aí de ter esse salto gigantesco. Vinha de 3 vitórias consecutivas até a derrota para o Timberwolves, que depois a gente vai falar sobre esse jogo especificamente. Venceu, inclusive, o Cavs por 133-122 nessa sequência aí de três vitórias consecutivas. E aí perdeu pro Timberwolves na última rodada até o momento em que a gente está gravando, 18 horas do dia 1º de abril. Essa derrota pro Timberwolves, inclusive, trouxe à tona aquela frase, assim, né? Aquele questionamento, aliás. Será que os Bad Boys estão de volta ou não estão de volta? Mas a gente vai falar disso mais no final desse episódio. Mas vamos lá. O que aconteceu com o Pistons, né? Que triplicou esse número de vitórias com relação ao ano passado. Desde 2016 não tinha essa campanha vencedora, como eu falei, veio construindo essa campanha. Começou lá em outubro com uma campanha negativa, novembro também, igualou em dezembro, e neste ano as campanhas mês a mês do Detroit Pistons são positivas. 10-6 em janeiro, 9-3 em fevereiro e 9-6 agora no mês de março, que acabou de acabar. Agatha, tem alguns fatores, né, que explicam esse Detroit Pistons. O Cade Cunningham é um deles. Mas o Cade Cunningham já estava no passado, mas assim, uma andorinha só não faz verão, né? Então, a gente sabe do potencial dele e ele recebeu algumas peças, mas eu queria começar falando do Cade Cunningham. Ele não joga desde o dia 21, agora do mês de março, né? Ele tá com uma lesão na panturrilha esquerda. Não tem, assim, expectativa, porque o Bickerstaff é bem seguro e bem cauteloso com relação ao retorno dele. Em algumas entrevistas ele já disse que o que importa é a saúde do Cade Cunningham, né? Então vai com calma, até porque ele falou que, e a gente vê, né, que o desempenho continua muito bom do Pistons, e a gente vai falar o porquê. E ele diz que os jogadores têm uma confiança muito grande no próprio time e não querem decepcionar o Cade Cunningham, por isso que mantém, né, essa pegada, essa intensidade. O Cade Cunningham vem liderando o time, né, em várias estatísticas, 25,6 pontos de média, 9,3 assistências por jogo, e ele tem apenas 23 anos. Agatha, fazendo esse paralelo do ano passado para esse ano, Cade Cunningham, obviamente, vai ficando mais experiente, é o cara dessa franquia, ainda que a gente tenha aí algumas peças, e a gente vai falar depois dos jovens e também dos experientes que chegaram e conseguiram dar essa solidez para esse time, inclusive o Bickerstaff, que tem um modelo de jogo muito característico, né? A gente também vai falar disso. Mas, falando de Cade Cunningham, o quanto essa solidez dele, esse equilíbrio dele são fundamentais para esse Pistons, e o quanto a ausência dele pode impactar nos playoffs, porque o Pistons vai para os playoffs.
né? O quanto uma eventual ausência dele impacta no Pistons em playoffs. Na temporada regular a gente tá vendo que eles estão dando conta do recado, mas playoffs é outra coisa, né? Vou fazer um pequeno disclaimer para quem não nos segue nas redes sociais. Talvez não tenha visto que na semana retrasada eu gravei o Panela NBA com o Vavo, com o Fê Medeiros e com o Danilo do Bola Presa. E falamos um pouco dessas particularidades, especialmente aí nessa reta final. Então, assim, quem não assistiu, tá no Prime Video, é o último episódio da 3ª temporada, e a gente passou por todos os times. Mas uma coisa que o Danilo falou, e que é muito verdade, é que antes, e desde quando o Cade Cunningham chegou, esse time do Detroit, não é que ele só estava em rebuild, ele também tinha jogadores que, basicamente, Drica, sendo muito respeitosa com esses outros jogadores, não tinham nem nível de NBA. E aí é muito difícil você analisar Cade Cunningham como bom ou mau jogador, ou pronto ou despreparado, quando todos os jogadores ao redor dele, ou a maioria, não são jogadores de nível NBA. Então, assim, o cara não tá pontuando muito, mas a que ponto esse time consegue armar jogadas e respeitar espaços? Ele não tá conseguindo dar muita assistência, mas até que ponto esse time consegue finalizar uma bola passada por ele? E o Pistons era muito isso, um experimento do qual você não conseguia tirar nenhuma certeza. Um aglomerado, e né? Eles eram tão grandes, né? Um exemplo bom de temporada passada para essa é como as trocas, mesmo não sendo jogadores estelares, né? Vamos colocar, por exemplo, o Tobias Harris, que chega no Pistons. Elas modificam o modo como a defesa lê também o Pistons. Antes, se o Cade Cunningham tivesse segurando a bola e armando o jogo, dá para subir 2, 3 nele, porque se ele batesse para dentro, ninguém confiava que os jogadores de perímetro arremessariam essa bola. E se arremessassem, muito provavelmente errariam novamente. Não eram jogadores nem de nível backup de NBA. Agora não. Você tem, por exemplo, um Tobias Harris ali no corner. Você tem o Malik Beasley, que, diga-se de passagem, Drica, é o jogador que tem o melhor catch and shoot da temporada, com 44% de field goal na linha de 3. Você tem, por exemplo, uma evolução absurda do Jalen Duren, que a gente vai falar já, que tá chutando, Drica, 72% nas bolas de um passe do Cade Cunningham. É uma diferença estrondosa na qualidade das pessoas em volta, dos jogadores em volta. Uma evolução também nesses novos jogadores, né? Jalen Duren, Jaden Ivey, o próprio Cunningham. E chegou nesse time backups ao menos decentes, assim. E quando a gente compara o Tobias Harris com a maior parte dos jogadores que a gente gosta da liga, ele talvez esteja lá na lanterna, mas para funcionar dentro desse Pistons, ele basta, sabe? Tendo um Cade Cunningham. Então, essas nuances de elenco tornaram o Cunningham não melhor, mas mais suscetível, né, a acertar e pelo menos mostrar seu potencial. Então, tem muita gente falando, o Cunningham deveria ganhar MIP. Mas até que ponto ele evoluiu? Ou até que ponto o time só é decente a nível de fazê-lo parecer o bom jogador que ele é, né? E ainda, né, que não tivesse um time à altura, não digo nem à altura, mas que pudesse contribuir com ele, a gente já via no ano passado que o Cade Cunningham parecia que estava lá largado, né, que não fazia parte daquilo lá, que era um nível diferente, que precisava ser salvo ou as coisas mudarem bastante, e o Pistons mudou bastante com relação ao ano passado, a última temporada essa, a começar pelo Bickerstaff, que, como você falou, trouxe um modelo de jogo para esse Pistons que talvez esteja resgatando um pouco do DNA do Detroit Pistons que a gente via lá no passado, né? É um jogo físico, é um jogo muito físico, diga-se de passagem, baseado na defesa e no coletivo. E para você ter um jogo físico defensivamente bom e especialmente coletivo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, você precisa de peças. E foi o que o Detroit Pistons fez. Foi atrás de peças que poderiam se complementar para que esse jogo funcionasse e tem funcionado.
E aí eu já vou puxar, antes de a gente falar sobre o núcleo jovem, porque esse time é realmente muito jovem, já que você citou o Tobias Harris, falar sobre a contribuição desses novos reforços e reforços experientes que chegaram para esse Pistons para dar, primeiro, experiência, uma cancha que esses jovens jogadores vão adquirir ao longo do tempo, mas ainda não é esse tempo para eles, né, que estão chegando na liga, e quando a gente fala que está chegando 1, 2, 3 anos, demora um pouco para você pegar a malícia do negócio, né, então traz experiência, traz essa cancha, essa malícia da NBA e traz também alguma solidez ofensiva, como você disse, a partir do momento que você tem um Cade Cunningham ali fazendo a jogada e você tem um Tobias Harris lá na zona morta, pronto para arremessar, como você disse, está longe de ser um jogador que eu queria no Celtics, por exemplo, mas é um jogador bastante, que pode contribuir e bastante nesse time do Pistons, como tem contribuído. Traz um Tim Hardaway Jr., então, os dois ali, comecinho dos 30 anos, né, 32 e 33 anos, jogadores que matam bola, que dão profundidade a esse elenco, e aí a gente vê essa mescla funcionando e esse estilo de jogo do Bickerstaff funcionando. Pra gente ter uma ideia, o Harris, que tá fora nos 2 últimos jogos, né, esteve fora, ele tá com uma média de quase 14 pontos, 6 rebotes, 2 assistências, mais de 47% de field goal, quase 34% na linha dos 3, né, com uma média aí de 32 minutos por jogo. E o Tim Hardaway Jr., quase 11 pontos, 2,4 rebotes, quase 2 assistências, mais de 40% de field goal, quase 37% na linha dos 3 pontos e uma média de 27, quase 28 pontos por jogo. Contra o Wolves, o Tim Hardaway Jr. terminou com 20 pontos e 4 rebotes. E como eu disse, o Tobias Harris tá fora aí, tá com uma tendinopatia no tendão de Aquiles. Ele era até cogitado para esse jogo contra o Wolves, mas foi poupado, então não jogou aí essas duas partidas. Agatha, para você, o quão importante era um núcleo jovem como esse, com um DNA dentro dessa franquia que tem esse jogo físico, mas que também precisa de jogadores experientes, como eu falei, para essa também malícia na hora do jogo, são importantes, falando especificamente das figuras de Tobias Harris e Tim Hardaway Jr. São jogadores com experiência e são aquilo que o Pistons precisa ao redor do Cade Cunningham. É um time que, seu core especialmente, né, é jovem. Se a gente pega Jalen Duren, Jaden Ivey, Cade Cunningham e Ausar Thompson, a gente está falando do jogador mais velho tendo 23 anos, né? Que é o Cunningham. O próprio Cade Cunningham. Você tem o Isaiah Stewart, já a gente volta nessa parte da briga, mas jogadores muito jovens e que são excelentes. O Jalen Duren, entrando nessa questão, ainda tem algumas coisas defensivas para resolver, tem muito a evoluir em todos os aspectos, mas ele é um jogador muito atlético, ele chega na NBA com esse super trunfo, né? Jalen Duren é um cara muito atlético, consegue fazer de tudo. E ele melhorou demais no ataque, especialmente na jogada em dupla com o Cade Cunningham, no pick and roll, e como eu mencionei, né, recebendo essa bola praticamente ali num drive, né? Indo para cesta, ele tá arremessando 72%. É uma dupla que tem funcionado bastante. O Ausar Thompson, a maior comparação do Ausar Thompson que eu posso fazer aqui para vocês é com o irmão dele, Amen Thompson. Eles são gêmeos e o basquete deles é absolutamente parecido. A gente fala muito mais do Amen Thompson porque, enfim, ele tá no Rockets. O Rockets é talvez a sensação da temporada em comparação com o que o Oklahoma fez temporada passada, por exemplo. O Rockets chegando muito bem, muito forte, com um time muito jovem e tendo na figura do Amen Thompson um cara muito aguerrido na defesa, que consegue fazer de tudo desse lado da quadra e que também contribui demais para o ataque. Se você pega a comparação dos dois, inclusive, é muito parecido em rebotes, em pontos, em assistências. São jogadores com características similares, parecidas de verdade, e não é só aparência. Então, eles têm um Amen Thompson lá. Esse daí é o Ausar. E a gente vai começar a ouvir falar mais, porque, enfim, é um time que vai para os playoffs, já a gente vai falar dessa parte também, e que
Ainda assim, Drica, tem uma sobrevida pra frente, né? Traz jogadores mais velhos para compor elenco, beleza, Tobias Harris tem 32 anos, Schroeder tem 31, Tim Hardaway, como você mencionou, tem 32, mas que não são o core desse time, né? São jogadores que vêm para complementar. O core desse time ainda é muito jovem e ainda tem muita sobrevida. E como você disse, resgata, de certa forma, uma identidade passada do Pistons que, de certa forma, é a única fórmula do sucesso desse time. Esse time tem seu último título nos anos 2000, um time sem superestrelas e que era absolutamente físico. Um time muito raçudo e que batalhava e brigava por todas as bolas. E venceu o campeonato assim, quando ninguém acreditava, eles acreditaram e eles fizeram de tudo para vencer. E, obviamente, os bad boys, né? Esses dias eu tava até discutindo lá no Twitter que o pessoal tava querendo ver quem era, que franquia era maior que outra, né? E acabei entrando nessa pequena... Que mania, né? Que mania. Mas, enfim, os bad boys foram parte definidora do que a NBA é hoje, né? Para além daquilo que eles faziam dentro do time, muito também do que eles fizeram contra outros times, né? Michael Jordan que o diga. Exato, as regras para marcar o Jordan e afins partem desse Pistons e a gente lembra muito das brigas e tudo mais, mas a fisicalidade nem sempre era violenta, mas ela era a regra. Ser físico era muito importante e é muito engraçado, né? Porque hoje você me mandou o PR falando da suspensão do Isaiah Stewart, que vai ficar 2 jogos sem jogar. Tem algumas outras suspensões, mas o atual executivo, o vice-presidente de operações lá da NBA é o Joe Dumars, né? O Joe Dumars é, inclusive, um bad boy assumido e vitorioso. Ele tem 2 campeonatos da NBA, Finals MVP, e agora é ele quem tenta lidar com as brigas da NBA. O feitiço meio que voltou contra o feiticeiro. Mas eu tenho certeza que ele sente no coração que é um pouco da identidade. Resgatar a fisicalidade e não a briga é importante. E eu acho que também o Pistons não pode se perder nessa ideia de que a gente precisa ser bad boy, a gente vai pra cima e ganhar não é tão importante. Sim. Os bad boys batiam e apanhavam e brigavam, mas foram campeões 2 vezes. Não deixaram as intercorrências atrapalharem o objetivo final, que era o título. Eles faziam o que precisava ser feito. Nada muito além disso o tempo inteiro, né? Só de vez em quando. Então, eu gosto desse resgate e espero que os jogadores continuem focados em vencer e em ser melhores no basquete. A fisicalidade é parte da identidade do Pistons e também não vai ser esquecida, né? Não tem como. O Pistons, ele parece que é forjado a partir disso, né? Mas já a gente fala sobre isso e a gente vai opinar se os bad boys estão de volta ou não. Mas falando do estilo de jogo do Pistons, Agatha, para além da fisicalidade, né? A partir do momento que o Pistons enxerga que o Monty Williams não era o que o Pistons precisava, ainda que a gente, na temporada anterior a ele chegar no Pistons, né, a gente falou muito sobre o trabalho dele, mas realmente em Detroit não funcionou. Quando você traz o Bickerstaff, ele tem várias características que eu acho que encaixam, inclusive, com esse DNA que a gente está falando do Detroit Pistons, né? Só para relembrar aqui, ele tem bastante... Ele é muito experiente, né? Ele foi assistente técnico em Charlotte, em Minnesota, em Houston, foi técnico principal, técnico interino em Houston, foi técnico principal em Memphis, no Cavs, onde estava, inclusive, até o ano passado, e aí desembarca no Pistons para evoluir essa garotada e mudar o Pistons, como de fato mudou. E aí, a partir do momento que ele chega, com as características que ele tem de jogo, ele implementa isso no Pistons, e aí começa esse resgate, né? Porque o Bickerstaff tem, entre as suas principais características, uma defesa muito forte, pontuar no garrafão e a partir de uma defesa muito forte você ter contra-ataques rápidos. Hoje, o Pistons é o 14º time que mais cede pontos para o adversário, mas são só 113, né? Uma média.
marca, em contrapartida, 115,5, é o 11º. E é o 10º em rebotes, com uma média aí de 45 rebotes por jogo. E aí, o Bickerstaff é conhecido por esse estilo, né? Baseia na defesa, tem um contra-ataque rápido e coletivo, o que esse Pistons não tinha na temporada passada, porque absolutamente tudo passava por Cade Cunningham. Não que hoje ele não seja a peça central, mas como a Agatha disse, ele tem um backcourt que consegue auxiliá-lo. Tanto é que, na ausência dele, o Pistons continuou ganhando. Então hoje o Pistons é um time com uma defesa muito sólida, um jogo físico, como a Agatha disse, não significa um jogo violento, ainda que a gente tenha tido cenas lamentáveis, e vai ser o nosso último ponto do episódio, mas é um jogo físico, são jogadores fortes, né, como o próprio Isaiah Stewart, uma transição rápida e, inclusive, lidera a NBA em fast break, né, em pontos em contra-ataque rápido. Tem um ataque equilibrado porque distribui esse ataque, né, tem bons arremessadores, como é o caso do Tobias Harris, como a Agatha disse, como é o caso do Malik Beasley, como ela também trouxe aí, que é o cara que está liderando, né, no que diz respeito ao aproveitamento. E aí trabalha também com essas infiltrações no garrafão. Então essa é a fórmula do Detroit Pistons hoje, né, Agatha, para conseguir estar na 5ª colocação de um leste que não vai ter, por exemplo, um Philadelphia 76ers nos playoffs, mas isso a gente vai deixar para o próximo episódio, para dar uma cutucada em Filadélfia, e que hoje pegaria o Indiana Pacers. Se hoje terminasse a fase regular, a temporada regular, pegaria o Indiana Pacers. Como que você enxerga essa evolução? Porque o Pistons saiu daquilo para isso, só que em uma temporada conseguiu mudar completamente. Essa é uma guinada. E é uma guinada que ela acontece com um trabalho novo de um técnico, com várias peças que chegaram, com peças jovens que chegaram. Como a gente disse, o núcleo desse Detroit Pistons é muito jovem. Cade Cunningham tem 23 anos. Jalen Duren tem 21. Jaden Ivey tem 23. Ausar Thompson tem 22. E o Malik Beasley, que é o cara ali dos arremessos, tem 28. Então, o Malik Beasley tá ali no que a gente considera mais ou menos o auge, né? 28, 29 até 30 anos, que é onde os jogadores costumam, né, atingir aí o seu topo. O quanto o Bickerstaff é responsável pelo que acontece hoje em Detroit e pelos torcedores do Pistons estarem vivendo um momento que não viviam há tanto tempo, Agatha. Seria hipócrita da minha parte falar tão bem de Kenny Atkinson, por exemplo. Toda vez que eu vou falar esse sobrenome eu travo, mas tudo bem. É um trava-língua, né? Um trava-língua. É um bom trava-língua. E não dizer o mesmo do Bickerstaff. Eu tenho críticas ao JB por N motivos, e o mais recente foi o trabalho lá no Cavs. Inclusive, foi ele quem saiu para que o Kenny Atkinson pudesse entrar. O JB Bickerstaff no Cavs, Drica, tinha um problema muito claro de não conseguir, primeiro, fazer os seus dois pivôs jogarem juntos e, segundo, fazerem os seus dois armadores se complementarem da maneira correta. Ao ir para o Pistons, especialmente a parte dos armadores, se resolveu de certa forma. O Cade Cunningham monopoliza mais a bola, você não precisa dividir tanto esse espaço, e você tem uma porrada de shooting guards ali para o catch and shoot e para compor esse backcourt com o Cade Cunningham, ele sendo a estrela principal. Esse time não tem um power forward ou um center também muito claro já do que ele vai ser e de como ele vai evoluir no futuro. Jalen Duren tem muita coisa para viver, para crescer e para evoluir. Ele não tem jogado demais, são 26 minutos por jogo em 11 pontos, mas são 10 rebotes, ele tá marcando um double-double, é o único double-double da equipe. Um jogador que, apesar de jogar como center, ainda não tem o espaço que a gente espera, mas também, de novo, 21 anos. E o meu medo com o Bickerstaff é que ele seja, para esse time, um pouco do que ele foi pro Cavs. Eu consigo evoluir os jogadores até aqui. Eu espero que a limitação de jogo que ele presenciou e que ele vivenciou no Cavs não tenha acompanhado ele para esse trabalho no Pistons, porque eu gostaria demais de ver a continuidade desse time com ele.
e que talvez ele tenha aprendido com alguns erros, né? Porque o crescimento do Cavs, mudando pouquíssimas peças, o Cavs até mudou menos que o Pistons em comparação. É absurdo. É de fato o técnico que chega e tem a chave que destranca a fechadura. Foi a mesma coisa que o JB fez aqui com esse Pistons. Até esse nível. Tinha até me falado que ia perguntar, né? Se o Bad Boys está de volta. Calma. Não, Esteja. Não é pra dar spoiler? É que calma, eu já não dá ia spoiler. justificar. Não, calma. Quando a gente for falar da briga, que daí fica mais Tá bom, no tema ali. Já dei um spoiler, mas depois eu explico por quê. De qualquer maneira, me preocupa. Hoje a gente olha para esse Pistons e a gente não pergunta mais se esse Pistons é real. Ou... Talvez também não seja uma preocupação se esse Pistons pega mando de quadra. Eu acho que a gente já tá num outro patamar aqui. A gente tá se perguntando se esse Pistons consegue avançar de fase nos playoffs. E a gente já tava se perguntando isso quando o Pistons estava no 6º lugar e talvez caísse ali contra o Knicks. Porque o Knicks tem dado algumas patinadas, é um time que, enfim, tem todos aqueles problemas que a gente já conhece, já discutiu, já comentou e continua comentando todas as vezes. Mas com o Pacers especialmente, que são dois times... O Pacers não é um azarão, né? Porque, enfim, chegou até a final de conferência e tudo mais, mas são times que voam abaixo do radar, né? Que passam a temporada inteira quase que despercebido, exceto por aqueles que, enfim, gostam de assistir um jogo que não seja do seu time e tudo mais, que poucas pessoas, inclusive, torcem para os dois times, né? E podem surpreender no final da temporada. Surpreender porque, de novo, ninguém tá prestando tanta atenção assim. Você consegue tirar algumas cartas da manga tendo esses times. Então, para mim, essa é a questão. JB Bickerstaff. Até onde você consegue evoluir esses jogadores jovens com um teto de evolução enorme. E você aprendeu com os erros do Cavs. Você chega aí melhor treinador e mais preparado para pegar um time jovem em reconstrução e levá-lo a um outro patamar? Porque chegar aqui é uma coisa, né, Drica? Agora, chegar até o topo da montanha é outra. É bem difícil, eu que o diga. Demorou bastante pra gente chegar lá e espero que a gente continue lá. Lembrando que hoje, né? Hoje o Pistons é o 5º colocado, pegaria o Pacers, só que tem apenas... não tá longe de cair pra 6ª colocação, né? Tem uma derrota a menos do que o Milwaukee Bucks. Detroit, uma campanha 42-33, Milwaukee, uma campanha 40-34. Se cai para a 6ª colocação, vamos trabalhar com essa possibilidade de que o Bucks engate aí e consiga ficar com essa 5ª colocação, e aí troca, né? Aí pegaria um New York Knicks que... Lembrando que o Bucks perdeu 4 seguidas. Exatamente, assim, né? Não acredita. São momentos opostos, né, das duas equipes. Mas é reta final de temporada regular, quem sou eu pra duvidar de alguém aqui, né? Então pode acontecer isso também, aí se muda, se inverte isso, pegaria o Knicks e aí cairia pro lado do Celtics, por exemplo, que hoje tem o Celtics esperando ou o Magic ou o Hawks, e aí numa eventual semifinal de conferência cruzaria ou com o Bucks ou com o Pistons, né? Nesse momento tá pro lado de cima, pegaria um Cavs, por exemplo, numa semifinal de conferência. Então, é o que a Agatha disse. A gente viu uma evolução gigantesca, é um salto assim absurdo de uma temporada para outra. Peças chegaram, peças evoluíram, Cade Cunningham tem um time decente ao seu redor, mas precisa de mais. Quando a gente tá falando de playoffs de NBA precisa de mais. E aí é esse o grande ponto de interrogação. Se o JB Bickerstaff tem esse algo a mais para tirar dessa galera, desses jovens, especialmente dos jovens, nesses playoffs, já que depois de tanto tempo Detroit vai aos playoffs da NBA em detrimento a times aí que estavam querendo título e que não foram a lugar nenhum. Agatha, falando sobre desempenho, tem alguma consideração final pra gente entrar na briga e aí falar sobre essa questão dos bad boys? Porque a briga foi uma coisa espetacular pra quem gosta. O Joey Mazzulla deve ter tido, assim, meu Deus, ficado em êxtase vendo aquilo. Eu tô abrindo os calendários aqui, né, Drica, pra ver quais são os mais difíceis. Inclusive o Detroit, ó, tá em 5º lugar. 5º calendário mais difícil aí pra reta final de temporada. Pega Oklahoma, Knicks, Grizzlies,
2 vezes o Bucks, importantíssimo isso aí é para importante. segurar a colocação. Uma vez o Raptors e uma vez o Kings. O calendário mais difícil, Drica, é do Phoenix Suns, atualmente. Já tá morto, com todo Que vive respeito, um né? caos. Que pega Oklahoma, Celtics, Knicks, Warriors, Bucks. E aí um Spurs e um Kings. Kings, que é um confronto direto, diga-se de passagem. O Kate, essa semana passada aí, que é a palavra que ele usou foi desmoralizador enfrentar o Boston Celtics. Só para fazer aqui um parênteses. Sinceramente, não acho que Detroit vence Oklahoma. Nem é por nada. Mas todos os outros jogos eu sinto que são vencíveis. Tanto o jogo contra o Knicks, quanto o jogo contra o Grizzlies, e principalmente os 2 contra o Bucks, que tá um pouco desesperado, e Raptors e Kings também são super vencíveis, Drica. Até esqueci de falar uma coisa do Bickerstaff. Ele é um excelente treinador, mas assim, depois que o Taylor Jenkins foi demitido, eu acho que nessa off-season vão ter muitos times em busca do treinador, sabe? E assim, sei lá, eu não sei se é a hora de puxar esse tapete, mas eu deixaria o celular no volume alto, sabe? Vai que toca, né? Como tocou lá em LA nessa trade deadline. Não custa nada. Não custa nada, tá certo. O próximo jogo, né, é amanhã, do Detroit Pistons. E teremos aí gente fora, né, nesse jogo. Inclusive o jogo contra o OKC, por conta da suspensão. Então já vamos entrar nesse assunto, Agatha. Briga, né? Briga, treta, porradaria da grande. No último jogo contra o Minnesota, né? Foram 12 faltas técnicas nesse jogo. O maior número de faltas técnicas em um jogo desde 2005. A gente tá falando de 20 anos aí. A briga aconteceu no segundo quarto do jogo entre o Pistons e o Minnesota Timberwolves. E naquele momento o Detroit vencia por 39-30. No final das contas aí acabou sendo derrotado, né? Quebrou a sequência, inclusive, aí de boas vitórias do Pistons, mas naquele momento o Pistons vencia a partida quando o caos se instalou, e aí acabou sendo derrotado por 123-104. O que aconteceu? O Isaiah Stewart tinha recebido uma falta técnica, trombou com o Donte DiVincenzo. Aí veio o Holland, cometeu uma falta tentando tirar a bola do Naz Reid, lá pertinho da linha de fundo. Aí, minha filha, aí rolou um caos, todo mundo ficou um entreveiro, foram parar lá na torcida, o Holland, o DiVincenzo, tumulto pra lá, tumulto pra cá, os técnicos se envolveram e há relatos de que o Bickerstaff e o assistente técnico do Minnesota Timberwolves tiveram que ser contidos aí pelos seus jogadores, pelo seu staff e tudo mais, porque o negócio ali foi triste. E aí, hoje, a NBA divulgou as punições. Naquele momento foram expulsos, foram ejetados, segundo quarto, tá? O J.B. Bickerstaff, o Isaiah Stewart, o Ron Holland e o Marcus Sasser pelo lado do Detroit. Pelo lado do Minnesota, o Naz Reid, o Donte DiVincenzo e o assistente técnico Pablo Prigioni. Hoje, a divulgação das punições. 2 jogos para o Isaiah Stewart, eu achei sensacional que na justificativa eles colocaram com relação à fama dele, né? A reincidência dele em casos de confusão aí na NBA. Para quem não lembra, ele que tretou com o LeBron James lá, faz o que, Agatha? 2 temporadas atrás, eu acho? 2. Eu acho que 2 ou 3. Não foi temporada passada. Não foi temporada passada, então foi ou na anterior ainda. Que começa no meio de um ano, depois é no outro, e eu nunca sei em que momento da minha vida que aconteceu. Mas não foi na temporada passada, eu acho que não foi. Então, há algum tempo aí. Então, a NBA também considerou isso, né? A reincidência dele em casos aí de brigas um pouco mais acaloradas. Foi em 2021. Porra, puta. Bastante tempo. 4 anos, viu? O Donte DiVincenzo também pegou 2, o Ron Holland 1, o Naz Reid 1 e o Marcus Sasser 1 também. Ou seja, a Isaiah Stewart não estará em quadra nem contra o Oklahoma e depois contra quem que é mesmo? Oklahoma aí? Deixa eu ver aqui. E
Toronto Raptors. Não estará em quadra nesses 2 jogos. E aí, essa briga toda, essa brigaçada que teve vídeos de todos os ângulos possíveis, que o Joey Mazzulla deve ter adorado, que ele já deu mais de uma declaração dizendo que tá faltando briga na NBA, né? Veio, né, à tona a grande pergunta que é: os Bad Boys estão de volta? Até porque, no momento em que o Isaiah Stewart está saindo de quadra, ele faz uma menção, né, de, tipo, esticar, assim, a camisa, mostrar que era Detroit, aquela coisa toda, né? Enfim, trazendo também, resgatando um pouco daquela identidade lá de trás dos Bad Boys. E aí, essa pergunta tá rolando aí, será que tá de volta? Será que tá de volta? Sim, eu acho que foi até o Jota que falou, tweetou que esse time tem muita aura, né? A aura de um time que quer, que como a Agatha disse, vai fazer de tudo para tentar vencer, e tá vencendo. Mas entre isso e ser comparado aos Bad Boys, existe uma enorme diferença, né, Agatha? Existe uma diferença de 40 anos de história, né? Caralho, faz tudo isso já? Faz 1989. Então não faz 40, né? 35, 36 anos. Mais ou menos. 40 quase. Pra mim, 36 já é 40. Nossa, então, sai arredondando. 89, 90, quando eles venceram. E assim, a gente sempre fala da jornada, né? O Pistons monta seu time e vai pra playoffs e cai por 3 vezes antes das finais de conferência, aí depois cai na final de conferência, depois cai na final pro Lakers, né, naquela final de 87 e 88, aí vence as suas duas temporadas e depois cai nas 2 próximas. E aí vive o grande pesadelo nos anos seguintes, mas é um time que escalou uma montanha e ainda depois tentou continuar. É um time que foi muito aguerrido, tinha uma cultura, tinha filosofia e tinha uma coisa que o Bickerstaff falou na entrevista, que era: tava todo mundo ali fechadaço entre si. Todo mundo estava disposto a fazer o que fosse preciso para ser campeão. Quem nunca leu, inclusive, o livro do Isaiah Stewart, tire um tempo para fazer isso, que é incrível, mas é sempre o segredo, né? O segredo para ser campeão é o altruísmo. Lembrar que se uma pessoa pode fazer uma cesta melhor que você, tá melhor posicionado, tem uma melhor visão, é passar a bola, esperar que essa bola caia, confiar nos seus companheiros e, inclusive, defendê-los de qualquer coisa, né? Sob qualquer circunstância. E é o que o Bickerstaff falou. As cenas foram horríveis, lamentáveis, mas todo mundo aqui do Pistons vai se defender. Tá todo mundo fechado. E isso é importante para começar a trazer de volta o resgate dessa identidade, que, de novo, não veio com briga, veio com vitória. As brigas eram decorrentes de um jogo muito físico, mas um jogo que sempre buscava vencer, ser campeão, coletivamente. Se o Pistons continuar com essa mentalidade, com essa filosofia, a gente pode ver essa volta. Mas calma, é um ensaio ainda, é um pretexto, obviamente, para a gente poder ser um pouco saudosista, né? E lembrar dos Bad Boys, mas ainda falta um pouco. São babies, né? São babies. Até porque eles são muito jovens, né? Eles são muito jovens, né? Pois é, mas fico muito feliz. Esse Pistons me agrada, já não é de hoje, né, Drica? Não é de hoje que eu falava, porra, tem um Cade Cunningham ali, tem um timinho. Eu apostei no Jaden Ivey, inclusive, para o Rookie do ano, no ano do Jaden Ivey. Eu tava acreditando que esse time poderia chegar em algum lugar, e agora eu fico feliz de ver que não tava louca, né? Só um pouquinho atrasada, louca. Atrasada, assim, é aquilo, ó, demorou para encontrar a chave que abre a fechadura, mas ela foi descoberta. Agora é a gente olhar, apreciar esse final de temporada. Falei bastante isso no Panela também. Tem muitos times no topo, ali na briga por play-in, que ainda estão se descobrindo. O Oklahoma jogou com o Chet nem 20 partidas, Drica. Esse time inteiro do Oklahoma não deve ter 10 partidas juntos.
Aí você tem um Lakers rejuntado, que tem vencido e tá brigando pelo topo da tabela. Você tem um novo Warriors que ninguém esperava e do nada tá vencendo tudo. E o time inteiro tá melhorando junto. Uma série de fatores que podem mudar demais essa história de pós-temporada. Mas o que fica nesses últimos 9 jogos, nesses últimos 13 dias que nós temos antes de entrarmos na loucura completa dos playoffs, é de que a gente precisa fazer o máximo para testar esse time. Todos. Entender o que funciona, o que não funciona. As coisas estão absolutamente abertas. Eu não sinto, pelo menos eu não sei de você, por mais que a gente olhe para o Boston Celtics e fala, beleza, são os campeões da temporada passada, beleza, o Cavs fez uma temporada absurda, beleza, o Oklahoma também absurdo. Pra mim, ninguém chega com a certeza absoluta de que estará nas finais da NBA. Tava falando no panela também, do nada aparece um Warriors e se o Warriors chega na final? Ai, não. Não, que eu tenho trauma recente, inclusive. Então, exatamente. E se do nada o Cavs cai no primeiro round? Aí, engasga. já gosto. No Celtics. Não. Tudo pode acontecer. Até bati na madeira aqui. Mas o que deixa essa temporada muito legal, e não sei se você concorda, esse final de temporada tá mais legal do que o dos últimos anos. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa pra ser desenrolada nesse fim. Muita Diferente definição. dos anteriores, a gente tá querendo assistir, porque faz sentido ainda, né? Não tá, pelo menos pra mim, não tá ainda naquela fase tipo, porra, acaba logo e começa os playoffs. Muita coisa ainda pode acontecer, né? Até porque muita coisa pode mudar, né? Com relação a play-in, a mando de quadra. A gente teve aí o Cavs tropeçando em alguns jogos e o Celtics, opa, será que ainda dá pra primeira? A gente tem um Houston Rockets lá do outro lado, né? Garantindo sua Um Grizzlies demitindo técnico do nada na reta final, uns negócios meio que não é costumeiro de acontecer. Então, muita coisa pode mudar. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, em nenhum ano a gente pode, nos últimos tempos, né, depois da dinastia Warriors ali, né, porque, porra, aquela época foi chata, né, toda hora que chegava a gente já sabia que ia rolar. Mas nos últimos anos em que a gente tem tido times diferentes vencendo a NBA, ninguém sabia o que ia acontecer. Né? Quando o Nuggets ganhou, o Nuggets não era, nossa... Assim, não, ano passado a gente sabia, ano passado... Tá, mas assim, poderia acontecer porque já tinha acontecido com o Celtics, de machucar, de travar, como disse você, de engasgar, já tinha acontecido, e era basicamente o mesmo núcleo, então assim, nada tem sido tão evidente assim. E esse ano, mais uma vez, a gente teve uma trade deadline que foi bombástica, porque Luka Doncic foi pra LA, porque Jimmy Butler encaixou perfeitamente como uma luva nesse Warriors, e a gente sabe como é Jimmy Butler em playoffs, ele já tá jogando assim, né, e fazendo esse Warriors mudar de cara no sentido de parecer que tava todo mundo morto, né, e a gente via isso na cara do Stephen Curry, agora é um outro clima, uma outra coisa. A gente tem um OKC que é talento puro e vai ter o MVP da temporada, a gente tem um Cavs fazendo essa temporada absurda, a gente tem um Celtics que engatou agora quando precisava engatar, né, que é na reta final da temporada regular para chegar tinindo nos playoffs, e é o time a ser batido. Para mim continua sendo favorito, ainda que eu não tenha como colocar a minha mão no fogo e dizer, nossa, o Celtics vai ser campeão. Acho que sim, espero que sim, mas eu não excluo totalmente a possibilidade de não ser, né? Porque a NBA é assim, uma coisinha pode acontecer, uma coisinha de nada muda absolutamente tudo. Você perde 2 jogos que não estavam nos planos nos playoffs, e aí você tem que fazer uma virada que é difícil de acontecer. Então, assim, NBA é isso, né? Por isso que a gente gosta desse esporte. Às vezes é tóxico, mas a gente gosta por isso. Então tem muita coisa acontecendo, inclusive esse Pistons aí, chegando nos playoffs de maneira direta, em um leste que a gente vai ter Philadelphia, já tem, né? Na verdade, Philadelphia 76ers já não tem mais chance de chegar nem no play-in. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Mas acho que tá muito interessante, muito, muito gostosinha essa temporada 24-25. Melhor ainda se terminar com a nossa final, Agatha. Se tudo der certo, vai, Drica, mas... Não ter fé. Eu sei que a final do povo é Cavs e Oklahoma, né? A final NBA das minas é Boston e Oklahoma, sabemos. A ver, tá? As coisas estão
povo não gosta muito de quem tá no topo, né? A gente sabe disso. E... Não, Drica, normal. normal. Na época do Warriors, todo mundo odiava o Warriors. É assim. E o Celtics vai ser sempre assim, porque é o maior campeão da NBA. E tá tudo bem. Eu lido muito bem com isso, tá? Tá tudo certo. É uma resposta natural. É uma resposta natural a quem tá, tipo assim, se você tá embaixo, e se você perde, se você só Não toma incomoda ninguém, né? o sentido natural das coisas é realmente você ser mais odiado. E tem os dois lados, né? Muita gente começa a torcer pra você e muita gente que já torce pro outro time começa a te odiar. E é o ônus do sucesso. Fazia parte. Eu falo muito pro pessoal que torce pro Oklahoma. Meu, para de ficar brigando por causa do Shea. Para de ficar tendo que provar que o cara não é só lance livre. Mesmo que as stats já digam isso. Mesmo que se alguém parar pra assistir 15 minutos já veja. Não tem porquê, as pessoas estão brigando porque o time é bom. Exato. As pessoas estão brigando porque o Shai é muito bom, porque o Shai é imparável, não é porque ele tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Se ele não incomodasse, não estaria gerando esse engajamento, né, nas redes sociais. É o que eu sempre falo do Tatum, todo mundo odeia ele. Podem continuar odiando, o cara tá lá jogando bem, é campeão da NBA e vai continuar assim. Hoje ou ontem? Ontem, acho que começou ontem à noite essa discussão, que o Derrick White bateu o recorde do Isaiah Thomas, né, de bolas de 3 numa mesma temporada. A tendência é que o Jason Tatum também chegue lá. E aí tinha uma galera falando, porque o Celtics mata e morre por essa bola de 3, beleza? É um dos pontos fortíssimos desse time. Mas qualquer ser humano que assista um jogo do Celtics vai ver que não é isso, né? Existem coisas que acontecem no jogo que favorecem essa quantidade de bola de 3. Mas aí você vai discutir, você vai perder seu tempo, não adianta, a pessoa não vai ouvir. Se ela não quer, ela não vai ouvir. É a mesma coisa que ficar xingando Shea, xingar inteiro, xingar seja lá quem for, Luka Doncic, por aí vai, não vai adiantar. As pessoas elas já estão com aquela ideia na cabeça delas e você pode provar que 2 mais 2 são 4, que vão teimar que é 5, né? Então não tem porquê a gente gasta o nosso tempo assistindo, analisando e apreciando que a gente ganha mais, né, Agatha? Pois é, Drick, desde que a gente começou a gravar agora nesse final, o Real Madrid empatou, virou. O Real Sociedad virou. E agora o Real Madrid virou de novo. Pelo amor de Deus, minha gente. Ainda não acabou esse jogo? Ainda não, tá na prorrogação. Faltam 5 minutos da prorrogação. Dá pro Real Sociedad empatar ainda. A crise é vivida em todos os esportes. Meu Deus, a nossa amizade vai ser realmente colocada à prova. Tem Barça e Dortmund, né, na Liga dos Campeões. Vai dar tudo certo, porque o Dortmund é horroroso. Eu nem espero vencer. Não, mas não dá, amiga. Eu já vivi coisas no esporte, não canto vitória antes do tempo, não dá. A não ser a da Argentina em cima do Brasil. Essa eu cantei antes do tempo mesmo, porque essa tava muito cantada. Pelo amor de Deus, não vamos tocar nesse assunto nunca. Por favor, não vamos falar em Brasil e Argentina. Mas vamos falar que a gente volta essa semana, né? Porque como semana passada não teve episódio, muitas coisas aconteceram, viajei, teve o Panela, a Drica, enfim, vocês já sabem como é a agenda da Drica de 20 horas diárias de jornalismo. Inclusive, meu Brasil, eu assistirei jogos de final de conferência pelas minhas contas da NBA, direto do Paraguai, com o meu Jack Futsal na Libertadores, amém, vamos buscar esse título, depois a gente se encontra na NBA House com o Celtics na final, amém. Mas tá puxado. Vai continuar, Agatha. Não, é isso, mas a gente volta, porque a gente nem definiu pauta, inclusive, né, pro episódio de quinta-feira, porque... Inclusive, a gente pode até, assim, se alguém quiser sugerir, a gente tava com a ideia de fazer sobre essa loucura que tá de play-in aí, né, porque tem gente que pode entrar, tem gente que pode sair, tem gente que já saiu, que não vai entrar, que é o caso do Philadelphia, que eu adoro dar uma cutucada, né, não perco a oportunidade de fazer isso. Mas você aí que tá aí nos ouvindo, nos ouviu até o final, você tem algum assunto assim quente que você queira que a gente fale? A gente pode falar, pode não ser o episódio inteiro, né, Agatha? Mas a gente traz um bloco que fala aqui também, porque a gente é assim, a gente gosta de ouvir a opinião de vocês. E tem uma ferramenta aqui, se você ouve pelo Spotify, pelo menos, eu não sei pelo resto, que dá pra vocês comentarem sobre o episódio. Então, comentem, deixem suas mensagens, sugestões, comentários, o que vocês acham, o que vocês sentem. E sigam. Estaremos de volta. E muito em breve estaremos online todos os dias, né? Vocês que alegria! Naquela grande fase do ano em que
eu acordo às 5 da manhã para tentar encontrar o primeiro horário da Drica na agenda, ou ela vai até 11 da noite para tentar pegar o meu horário ali livre, mas vai dar certo. E Sempre dá. E se tudo der mais certo ainda, gravaremos sobre os nossos times na final. Amém, Jesus! Um primeiro round passado de Detroit Pistons, pra gente começar a falar com mais seriedade se os homens maus Estão voltarem. de volta. Eu, inclusive, eu acho que a galera que encontra a gente na NBA House, elas deveriam torcer pra dar OKC e Celtics, porque imagina o entretenimento que seria gerado, né, Agatha? Seria um negócio, assim, espetacular. Um negócio fora do comum. Eu fugirei de alguns dias, já admito, mas tudo bem. Não, eu vou uma vez só, né, minha gente? Porque eu moro em Joinville, eu sou uma repórter, é um dia só e ainda de preferência ali no jogo 3, que é um jogo que não perde, entendeu? Que daí eu não faço vexame na frente dos outros, que eu choro, né? Quando perde eu choro, quando ganha eu choro, então é melhor que seja ali, jogo 2, jogo 3, que dá pra reverter, seja lá qual for a situação. Mas torçam que a gente gera entretenimento. Aí a Agatha, vocês encontrarem a Agatha nos outros dias, vocês têm que se resolver com ela, que ela também não é muito, assim, do rolê, dessa festa. Tá ficando mais velha, ela tá ficando mais reclusa. Não sei se vocês perceberam no começo do episódio, ela já falou que não é legal fazer festa, é melhor ir pro mato, ela já tá ficando mais parecida comigo nessa altura do campeonato. Ah, não, eu me mudei para um condomínio com tudo dentro, que é para eu nunca mais sair de casa, né? Aquelas, mas eu guardo a energia de abril para as finais da NBA, porque aí, assim, é todo dia uma coisinha, né, a ser feita, fora os episódios a gravar. Mas estou acumulando, Drica, energia vital, energia social. Carisma, né? Carisma. O carisma. E meu rim também, fígado, tentando hidratá-los o máximo possível. É, sabe que tem algumas bebidas que elas já viraram tradição, né? Vulgo o vinho de saco, que o nosso amigo Lucas Nepopop vai ter que providenciar novamente. Mas enfim. Pois é. É isso então, minha gente. Hoje, terça-feira. Fiquem aí com esse episódio. Na quinta-feira, muito provavelmente, que é o dia que a gente consegue encaixar aqui a nossa gravação. A gente volta. Deixem as sugestões de vocês aí. A gente tenta encaixar no episódio. E a gente volta na quinta-feira, talvez na sexta-feira de manhã para vocês, para falar um pouco mais dessa reta final de NBA. Anotem na agenda. Dia 13, último dia de temporada regular. Depois é caos total, porque aí chega naquele momento que a gente adora playoffs da NBA e nós estaremos aqui todos os dias. Então é isso, um beijo e até quinta ou sexta. Beijo.